Oi, gente! Hoje nós vamos começar os estudos sobre relações ecológicas. O que seriam as relações ecológicas? São as interações que acontecem entre os seres vivos que estão na natureza. Então, essas relações elas podem acontecer entre espécies diferentes, que nós vamos chamar de relações interespecíficas, como por exemplo, nós vemos uma abelha e uma flor aí se relacionando. Daqui a pouco a gente vai entender que relação é essa. Ou essas relações podem ser intraespecíficas. Intra é dentro, é da mesma espécie. Então, vamos ver geralmente essas relações naqueles organismos que vivem em sociedade, como as abelhas e as formigas. Outra forma que é possível dividir as relações ecológicas é entre elas serem harmônicas ou desarmônicas. O que seriam as relações harmônicas? É aquelas relações que só trazem benefício para pelo menos um dos indivíduos. E as relações desarmônicas, elas vão trazer algum prejuízo para um dos indivíduos também. Então, hoje nós vamos estudar as relações harmônicas interespecíficas, ou seja, aquelas que são benéficas e é feita entre espécies diferentes. São elas o comensalismo, o inquilinismo, a protocooperação e o mutualismo. Vamos ver aqui primeiro o comensalismo. O comensalismo é uma relação harmônica onde só um do ser é beneficiado e o outro ser que é envolvido não tem nenhum prejuízo, nenhum benefício. Por exemplo, quando um urubu se alimenta de uma carcaça, de um resto de lixo, é um benefício para ele. No caso aqui do tubarão, tem peixes chamados rêmora que ficam presos à lateral do tubarão. Para esses peixes, eles conseguem se movimentar sem gastar energia, porque o tubarão carrega eles, e eles se alimentam dos restos de alimento do tubarão. E aí, no caso, a rêmora, tem um benefício e para o tubarão não tem prejuízo. No inquilinismo, nós temos aqui dois exemplos. O que é o inquilinismo? É uma relação onde um ser vivo vai habitar sob ou dentro de outro ser vivo, como é o caso dessas bromélias que crescem em cima dos troncos, ou de pássaros que, né, moram ou fazem ninho em alguns galhos de árvore. E eles não fazem nenhum mal à árvore, mas se beneficiam do fato de estar morando nesse hospedeiro. A protocooperação, diferente desses dois aqui que a gente viu, ela beneficia os dois seres. Então, o jacaré é um exemplo de que quando ele está com a boca aberta, ele deixa, né, os pássaros comerem a carne que está entre os dentes dele. Então, o que acontece? O jacaré fica com seus dentes limpos, evitando doenças, e os pássaros se alimentam. Então, é bom para os dois. Outro exemplo que acontece no mar é esse caranguejo, que se chama paguro, e ele mora dentro de uma concha. Só que em cima dessa concha mora uma anêmona. Então, o caranguejo se beneficia porque a anêmona protege ele. A anêmona, ela consegue liberar uma substância que dá uma queimação. Então, o predador não vai mexer com ele. E a anêmona se beneficia porque quando o caranguejo caminha, ela consegue também ir para outros lugares. Porém, o jacaré vive sem um pássaro e o caranguejo vive sem anêmona. No mutualismo, os dois se beneficiam, porém, um precisa do outro para viver. Nós temos aqui um exemplo do mutualismo que é o líquen. O líquen é uma mistura que vive aqui nos troncos das árvores de alga e fungo. As algas conseguem fazer a fotossíntese e assim prover alimento para o fungo. E o fungo, ele vai prover um ambiente que é importante para a alga. Sem o fungo, a alga não vive, e sem a alga, o fungo não vive.
Outra relação de mutualismo são as abelhas e as flores. Então, para as flores é extremamente importante que as abelhas distribuam o pólen entre outras folhas. E para as abelhas é muito importante se alimentar do néctar. Então, nós vemos hoje 4 tipos de relações ecológicas harmônicas, ou seja, só trazem benefícios entre espécies diferentes. O comensalismo e o inquilinismo, que é benefício apenas para uma das espécies. A protocooperação, que é para as duas espécies, porém elas podem viver uma sem a outra. E o mutualismo, que é benéfico para as duas, porém elas precisam uma da outra, sem uma a outra morre. Como atividade, eu vou pedir para vocês fazerem um comentário de no mínimo 3 linhas sobre a relação ecológica que você achou mais interessante dessas que nós vimos, dessas 4. E você vai explicar o que chamou sua atenção, por que que você achou interessante, ok? Qualquer dúvida é só falar comigo. Um beijo.